Agora 7h05, de volta com o Jornal da Metropolitana nessa manhã de quarta-feira. Recebo aqui na Metropolitana as jornalistas e estrategistas em marketing, as jornalistas Alessandra Mello e Carolina Pinto. Meninas, muito bom dia, bem-vindas ao Jornal da Metropolitana. Bom dia, Ellen, bom dia, Wesley, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na rádio do nosso coração, né? Maravilha. Meninas, marketing digital nesses tempos atuais. Muitas vezes começamos um negócio e na ânsia para que dê certo, para obter resultados, a gente joga de qualquer jeito nas redes sociais e fica lá esperando o retorno, mas esse retorno não chega. Por que é que isso acontece? Então, é aquela coisa, né, Ellen? Às vezes a gente tem um negócio e a gente sempre terceiriza, entrega pro sobrinho, entrega pro filho, porque mexe, tem um perfil no Instagram, porque tem um perfil no app da dancinha. Então, a gente vai meio que negligenciando o nosso negócio, a gente vai improvisando, né? E quando a gente improvisa, a gente paga um preço. É diferente de quando a gente se planeja, quando a gente busca orientação, seja contratando uma empresa, seja contratando estrategistas, uma consultoria, ou até mesmo a gente buscando conhecimento, estudando para aquilo, porque hoje tem muitos empreendedores, muitos donos de negócio que se capacitam, e isso é muito comum, né, Carol? Isso é verdade. Bom dia para vocês. Bom dia. Para quem está nos escutando. Então, muita gente hoje em dia mexe em internet. Eu tenho um Instagram que o meu sobrinho faz, como a Alessandra falou. Eu sei mexer em tráfego pago, eu sei postar fotos, sei fazer um reels bacana, colocar uma fusão diferente, só que isso não é profissionalismo. Então, a gente sabe que vender na internet é completamente diferente do que estar postando apenas na rede social, entendeu? Então, esse é o gancho, você deixar de terceirizar com parentes ou aquele jovenzinho que está em casa e realmente buscar um profissional. A Alessandra tocou num ponto também, que é a questão do planejamento. Como é que esse planejamento deve ser feito, meninas? A gente estava até em reunião a semana passada, justamente planejando os próximos meses dos nossos clientes. Então, isso faz toda a diferença. Então, a gente já sabe o que vai postar na rede social em março. Então, a gente tem que ter esse planejamento, a gente senta, conversa, o que é melhor, o que não dá para ser agora. Então, isso vai melhorar a venda daquele cliente justamente na rede social, planejando e mostrando o que é que ele tem para aquela pessoa que está buscando aquele serviço. Pode ser um produto ou apenas um serviço. E planejamento feito, outra coisa bastante importante também é a constância, que muita gente se planeja, faz a primeira postagem, faz o que tem que ser feito logo na primeira semana, mas depois vai relaxando. Aí, sem constância, não anda. Nada na vida, né? Exatamente. Isso é muito comum. Então, assim, e é uma dificuldade, de fato. Por exemplo, a gente está o tempo todo trabalhando com marketing digital, com a nossa imagem em si, mas às vezes a gente mesmo tem essa dificuldade. E quando a gente não planeja, quando a gente não se organiza, se torna muito mais difícil, porque eu vou ter que fazer aquela coisa de última hora, aquela coisa de supetão, às vezes o raciocínio não vem, a legenda não vem, a foto não ficou legal e agora, meu Deus, o que eu faço? De repente você gravou um vídeo de última hora e você não tem mais como fazer uma edição, cometeu algum erro. E aí, o que fazer? Então, quando você tem tudo aquilo planejado, por exemplo, o que a gente tem cliente que a gente começou a planejar semestre passado, não é tipo planejar a semana que vem para essa semana só. Lógico que rede social tem muito essa coisa do mudou, do que é do momento, do que é trend, do que é o que a gente chama no jornalismo também de factual. Tem isso, né? Mas isso é um esporádico, é um gancho que a gente vai dar um plus naquele planejamento. Não é que ele não seja moldável, ele tem que ser moldável, né? Ele não é aquilo que a gente escreveu em pedra e já era. Não, ele pode ser moldável, mas quando a gente tem uma base, uma estrutura, um planejamento, se torna muito mais fácil da gente manter a constância, né? A gente cria a nossa rotina, já sabe que, tipo, não, os horários de maior engajamento é perto das 9, às 11h55. Então, eu já tenho aquelas postagens, aquilo dali programado, né? O que é que eu vou fazer, como que eu vou dar bom dia, o que é que eu vou falar, porque não é simplesmente aparecer no story por aparecer, né? Para dizer, oi, gente, bom dia, hoje eu tô aqui, tchau. Não, tem que contar uma história, como o próprio nome diz. Stories vem disso, vem de contar histórias. Então, tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Fracionar os primeiros stories logo na manhã, depois vem um pouquinho próximo do almoço ao meio-dia, depois chega um pouquinho mais já à noite. Então, as pessoas começam com a constância trazer outro ponto muito importante, Ellen, que é a familiaridade. Né? Quando eu estou presente, quando eu estou ali, as pessoas se familiarizam comigo e aí vem a confiança e aí a coisa começa a acontecer. Aí, Carolina,
Fiz meu planejamento, tô ali toda regrada com a minha constância, fazendo tudo certinho. Daí, vale a pena pagar para as redes sociais aumentarem os números? É o chamado tráfego pago, não é isso? Vale a pena? Depende muito. A gente até teve uma experiência com isso. Vale a pena sim, dependendo do que você está vendendo. Alessandra, por exemplo, investiu no Instagram e o retorno não foi o que ela esperava. Uhum. Ou seja, o conteúdo dela estava dando muito mais valor do que o investimento que ela estava fazendo. Então, tudo isso precisa ser estudado. Uhum. Então, um profissional vai entender o que é que precisa ser postado, se vale a pena realmente, o que é que está tendo de retorno para mim. Tem muitos clientes, muitas visualizações. Então, isso a gente também precisa estudar o perfil da pessoa. Como a Alessandra estava falando, existe contar uma história. Tem gente que chega, dá um bom dia e só volta no outro dia para poder falar com aquele seguidor. Então, não é assim. A gente precisa sentar, conversar, analisar o perfil. Tudo isso é trabalho, tudo isso é estudo. Aí a Alessandra também comentou na questão de se você faz o planejamento, tem a constância e acontece a familiarização. Isso, a familiaridade. A familiaridade. Realmente acontece isso, quando você, no decorrer do dia, já vai procurar os stories da pessoa para dar aquela conferida, né? O que é que aconteceu hoje? Vem que justamente ela não desse apareceu? trabalho. Exato. O que é que aconteceu com ela? Será que foi algo? Vamos verificar. É exatamente isso, né? E a gente se sente muitas vezes parte da vida daquela outra pessoa. Acontece muito com os famosos. Aqui na nossa região tem alguns jornalistas, apresentadores que a gente também acompanha. Às vezes o perfil daquela rádio que a gente gosta de estar ali, de ver os bastidores. As pessoas amam ver bastidores. Né? Então, a gente se sente parte. E quando aquilo dali começa a ficar sem vida, a gente começa, né, a achar algo estranho. Será que adoeceu? Será que aconteceu alguma coisa? Né? E aí, geralmente, essas pessoas que já construíram esse ritmo de postagem, quando elas dão um sumiço, de fato, é porque aconteceu alguma coisa. E aí vem, justifica, explica por que sumiu, o que aconteceu. E ainda só abrindo um parentezinho na questão do tráfego pago, como Carol disse, é importante, sim, dependendo. Você precisa estar com o perfil pronto. Você precisa preparar a casa para quem vai chegar, porque senão teu dinheiro vai para o ralo. E também saber acompanhar, porque não é todo mundo que diz que entende de tráfego pago que, de fato, entende de tráfego pago. Então, você precisa ter uma noção básica ou ter alguém com você que tenha uma noção básica para acompanhar o que está fazendo do outro lado e se está surtindo efeito. Daí que vem a importância da consultoria, não é, Carolina? Fala um pouquinho sobre isso, essa questão da importância da consultoria. Tanto para quem está começando, quanto para quem já está no meio, mas precisa estar buscando aí formas de alavancar o trabalho, essa questão toda. Exatamente. A gente, como profissional, a gente analisa o perfil, justamente o perfil pronto. A gente deixa o perfil pronto para o cliente, a gente faz esse acompanhamento. Então, precisa ter toda aquela base. O que é que eu vou postar hoje, se é um reel, se é uma foto, se é um card. Então, existe esse planejamento para deixar o perfil pronto. Então, a importância da consultoria, saber se realmente o perfil está dando retorno, se agora é hora de investir em tráfego pago, se é hora de investir em quê? Entendeu? Então, a gente faz toda essa consultoria porque é importante. Você não sabe, por exemplo, você postou um Reels, ele vai ter, teve 2.000 visualizações, mas isso atingiu o meu público? Qual é o meu público? Então, a consultoria, a gente identifica isso a partir do momento que a gente analisa o perfil. A gente tem uma cliente psicóloga, que a gente estava até gravando com ela semana passada, e ela sempre dizia pra gente, eu não tenho familiaridade para postar, para fazer vídeo, porque eu sou muito tímida. Quando eu posto da minha vida, as pessoas amam, curtem, tem um engajamento muito grande, mas quando é do meu trabalho, não. E a gente conseguiu reverter isso. Hoje, os vídeos, os reels do trabalho dela alcança 4.000 visualizações, tem um de 10.000 visualizações. Então, para quem tinha 200 num perfil que era profissional, a gente consegue reverter isso. E é justamente essa a importância da consultoria, de colocar como um profissional, como uma pessoa forte ali na sua própria rede social, mostrando também o seu bastidor e a sua vida profissional, porque as pessoas querem ver também a sua vida, elas querem saber como é o seu dia a dia, se você tem um filho, como é que você brinca, para onde você vai, para onde você viaja. Então, tudo isso faz parte da consultoria. A gente mostra justamente essa parte profissional e também o pessoal. Meninas, para a gente finalizar, uma dica também. Eu peço dicas para vocês, para a gente finalizar, mas eu acho que é importante também a gente tocar naquela questão de que soltei meu primeiro story, soltei meu primeiro reels, não tive curtidas, só das pessoas próximas. Que bom que você teve das pessoas próximas, né? Começa por aí. E não desanima, porque é assim mesmo, todo mundo começa assim.
É, exato. A gente costuma dizer que a gente não entrega mágica, né? Quando a gente entra num negócio digital, a gente acha que a gente vai ser aquele 1% que viralizou do dia para a noite e que conquistou milhões de seguidores. E não é assim. É um trabalho de construção, de estudo, planejamento, leva tempo, tem que ter a constância, tem que estar ali o tempo todo. Por isso que muitas vezes assim, eu quero ser influenciador, eu quero virar influenciador, e aí acha que aquilo vai te acontecer do dia para a noite. Não, é um trabalho, é um caminho que precisa ser percorrido. Então, quando você também que está aí do outro lado, acompanhando a gente pela Rádio Metropolitana, você for contratar um serviço, ou você mesmo for dominar, fazer cursos para você administrar o seu perfil da sua empresa ou o seu como profissional, então tenha isso em mente. Não é mágica, requer tempo e requer muito trabalho. Os estudos mostram que o retorno dá entre 3 e 6 meses. Os primeiros retornos, a partir do momento que você coloca um perfil profissional e busca uma pessoa que realmente saiba fazer aquele perfil crescer. Então, como a Alessandra disse, não é mágica. É estudo, é passo a passo, é dia a dia, buscando crescimento e mostrar o produto ou o serviço que você vende. Planejamento, estratégia, constância, eu aprendi. Vocês aprenderam também? Que maravilha. Meninas, foi um prazer recebê-las nessa manhã. Agradeço imensamente a participação aqui no Jornal da Metropolitana e todas essas informações tão importantes. A gente que agradece demais, tanto vocês pelo convite, como todo mundo que acompanhou a gente aí tão cedinho em casa. A gente agradece, é um espaço muito importante, principalmente agora para Elencar, né, que é a nossa empresa. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Ótimo dia para vocês. Conversei nessa manhã com a jornalista